Virgem! Olha só, novembro tá bombando. Sério. Aqui a gente tem uma energia de um amor de alma chegando para você em novembro. Principalmente se você, essa mensagem é uma mensagem canalizada espiritual que veio, e principalmente se você é uma pessoa que teve muitos problemas emocionais. A gente também tem uma energia de um novo caminho profissional e de um chamado da sua alma. Então, alguma coisa que você vai vir ver aqui, porque eu vou acabar com os spoilers disso, tá trazendo um novo caminho. Ah, mas novo caminho é sempre a mesma coisa. Não, não é, vem ver. Olá, estrelas do signo de Virgem. Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Antes da sua mensagem para novembro, eu quero trazer um recado para vocês. A minha agenda, como vocês sabem, está fechada e eu sinto muito porque muita gente não conseguiu agenda comigo. Então, o que que eu estou fazendo? Em dezembro, como eu vou viajar depois do meio de dezembro, eu vou fazer uma pequena agenda no início de dezembro, apenas, então, somente para a mesa radiônica. Que é essa mesa radiônica? É um combo onde eu faço duas mesas. Uma mesa de limpeza espiritual e energética, que é um faxinão desse ano e de coisas que a gente não pode levar para o próximo ano. E na sequência eu já faço uma mesa de abertura para o próximo ano, para que você entre o próximo ano com os caminhos abertos, vibrando alto, limpo, limpa de um monte de detritos, de experiências, de memórias, enfim. Então a gente faz um faxinão e depois faz uma abertura de caminhos para o próximo ano. Então, aqui na descrição, se você quiser, tem uma lista de espera já, mas você pode mandar mensagem para mim, Mesa Radiônica, dezembro, com o seu nome, que eu te coloco na lista de espera. Semana que vem, provavelmente, eu já vou passar todas as informações, eu já vou fechar essa lista. Então, se você tiver afim, dá uma corrida, porque é o último atendimento do ano. Então, vamos lá. Ah, e também quero convidar vocês a assistir o quadro de astrologia, que sai todos os domingos. Eu pego os principais aspectos astrológicos e falo como isso nos afeta em termos globais e como isso afeta a gente pessoalmente, tá bom? Isso ajuda a gente a entender o que tá rolando aí. Vamos lá. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor que me torna um canal. Eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para o signo de Virgem. Gratidão, gratidão, gratidão. Então vamos lá, Virgem, já deixa seu like, comenta comigo o que ressoou. Se ainda não for inscrita, aí inscrito, inscreva-se aqui no canal. Vamos lá, por favor, novembro para a Virgem. O que está ressoando para a Virgem em novembro? Por favor, novembro, outra virou. Aqui, Virgem, está trazendo para você um mês onde você está mudando sua vida de alguma forma, alguma área, alguma coisa, muda bastante, de forma bastante intensa e profunda, de dentro para fora. Porque aqui é uma carta onde você está recebendo o seu chamado, você está seguindo e respondendo ao chamado do seu eu. Quando a gente fala do eu mais profundo, a gente está falando da nossa centelha divina, a gente está falando da parte nossa que é capaz de abençoar, da nossa supraconsciência, do Espírito Santo de Deus que habita todos nós, né? A onipresença de Deus, esse Espírito Santo, o eu sou. E então, me fala de uma nova trajetória que se inicia esse mês, e isso tem a ver com o seu destino, com o chamado da sua alma, com aquilo que você veio fazer aqui. Então, situações que apareçam esse mês, vale muito você prestar atenção, porque tanto portas que se fechem e portas que se abram, neste mês em específico, tá te levando para aquilo que você veio fazer aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui no tarô para a gente entender melhor o que está rolando aqui.
por favor, para a Virgem. Vamos lá, Virgem. Virgem, por favor. Opa, já voou. Príncipe de discos, por favor, para a Virgem. Então, Virgem, aqui a gente está falando de pessoas. Se isso não está ressoando com você, calma aí, tá? Vem muita coisa pela frente ainda. Mas é que a gente está falando de pessoas que estão começando um novo ciclo. O príncipe de discos, ele está no momento de plantio. Então, ele está começando a investigar, ele está começando a. Sabe quando a gente está começando uma coisa nova e a gente ainda está aprendendo sobre o lugar? De repente, a gente pode estar falando de alguém que está vivendo uma nova profissão, ou está num novo lugar, uma nova carreira, um novo ambiente de trabalho, ou criando, idealizando, projetando uma ideia, empreendendo, mas é o princípio, o começo, o início. É onde a gente vai arando o terreno e jogando as sementes, tá? Então, aqui é uma nova oportunidade ou alguma coisa que se inicia. Isso pode ser tanto em termos profissionais, como pode ser em termos emocionais também, né? Nas nossas relações. Mas é o princípio, o início, aquele momento em que a gente está pisando com cuidado, que a gente está cuidando da onde a gente vai colocar a nossa semente. E aqui está me falando que esse início que se inicia, olha só que coisa linda que eu acabei de falar, que esse processo que se inicia está diretamente relacionado a um chamado da sua alma, ok? Faz parte do seu caminho. Se isso é uma coisa que vai aprofundar e você vai ficar muito tempo, ou se isso é um degrau para algo além, a gente não sabe, mas é algo que tem a ver com a sua trajetória de vida. E é bastante simbólico, porque esse mês a gente tem uma mudança de um signo muito poderoso que muda toda uma geração, que é Plutão. Aliás, dá uma olhada no vídeo de domingo que eu falo um pouco sobre isso, tá? É um mês muito intenso, então assim, muitas coisas estão acontecendo. Quanto mais você tiver atenta ou atento ao que está acontecendo, melhor para poder lidar com isso, ok? Por favor, o que mais? Para a Virgem. Virou muito, por favor, para a Virgem. O diabo, olha, por favor, para a Virgem. Rainha de Copas. Aqui a gente tem também uma energia de você sentir prazer na vida, de paixão, de tesão pela vida. O diabo é uma carta que tanto pode estar representando uma paixão obsessiva e violenta, aquelas coisas que a gente faz quando a gente faz umas. Sabe quando a gente erra legal na vida? O diabo também tem essa energia, né? Da gente se deixar levar completamente e fazer uma caca que não dá para consertar, ou que dá muito trabalho, que a gente erra muito, né? E a Rainha de Copas aqui, ela traz uma energia de autoconhecimento. Então, aqui o que que me parece? Me parece um período onde você entra realmente num processo de autoconhecimento e disposição para seguir aquilo que realmente vai te fazer bem, que vai te dar tesão pela vida. Então, é aqueles momentos em que a gente está pronto, apto para fazer uma transição de carreira, para mudar a vida, daquilo que a gente não está mais suportando, quando a gente olha para a nossa vida e fala assim, pô, mas não era isso que eu queria estar vivendo? Preciso mexer nisso, preciso voltar a ter tesão na vida, preciso voltar a me divertir. Como é que eu faço isso? Esse é um chamado de alma. Quando a gente olha para a nossa vida e a gente se sente morto em vida, sem tesão, sem paixão, sabe? Assim, na rotina diária,
tá na hora de ouvir essa voz interior que está gritando aí, vamos sair disso. Então, aqui eu vejo um período onde, para algumas pessoas, novembro representa esse chamado, essa conscientização, esse processo de entendimento do que você veio fazer, aonde é que você não está feliz, o que foi que aconteceu que você parou de sentir paixão, que você tem saudade de você mesma, das alegrias que você sentia, das coisas que te empolgavam, da vida ter cor e intensidade, sabe? É quando a gente tá cinza, sabe? E precisa encontrar cor novamente. E a rainha aqui de copas, o diabo, essas cartas, elas estão falando muito sobre como é que você começa a retomar esse caminho de ser feliz. Então, para algumas pessoas, isso significa realmente enxergar que não suporta o que está fazendo e começar a ver como pode trazer para a terra aquilo que você veio fazer, sabe? Eu não sei, tem alguma coisa com bicho, eu não sei, eu estou ouvindo veterinário cuidar de bichos, eu estou vendo bicho, ouvindo bichos. Então, eu não sei o que isso significa, mas talvez signifique alguma coisa para você. Ai, até deu uma pontada aqui. Eu não sei, Virgem. Tem alguma coisa com bichos para alguém aí, não deve ser para todo mundo, tá? E tem essa pontada, parece que é uma coisa de você realmente estar sentindo fisicamente resultado de escolhas que não que você julga ruim, né? Mas que não, na verdade não é ruim, porque era o que você podia fazer no momento, né? O plano espiritual, ele leva em consideração tudo isso, obviamente, né? Então a gente passa por situações que às vezes a gente escolhe, mas que estão, de alguma forma, preparando a gente, né? Mas aqui tá me falando de você olhar o peso das suas escolhas, parar de olhar para isso como péssimas escolhas, porque isso dá medo de você escolher de novamente, tomar decisões novamente. E aqui tá falando para você dar uma reviravolta mesmo, que esse mês vai te trazer todo Sabe quando parece que dão uma martelada no meio da nossa cabeça e enfiam na nossa cabeça a clareza necessária? É como se você tivesse recebendo de várias formas sinais para onde você tem que ir. Então, aqui a gente está falando, pode estar falando de propostas, pode estar falando de términos, de coisas que saem da sua vida, que são liberações de energia, são desprendimento de energia parada. A gente pode estar falando de você ter a percepção de que você precisa investir tempo, mesmo que criar tempo para fazer o que você gosta, mesmo que isso não seja profissional, que você faça por prazer, mas tem aqui uma mudança, tem um chamado na sua vida, e é um mês que vai fazer você perceber o quanto é importante você se sentir viva, o quanto é importante você se sentir vivo e começar a tomar atitudes para isso. As portas de novembro, elas estão abertas para você. É o mês que eu vou dizer que você vai ter tesão pela vida. Eu não sei se eu vou ter bloqueio no YouTube por estar falando essa palavra. Talvez eu tenha que fazer dar uma mutada. Então, se ficou mudo, é porque, enfim, tá? Então, vamos lá. Que mais, por favor, para a Virgem, para novembro, vamos dar uma clareada, por favor. Tá, eles estão falando que alguém aí tem um relacionamento. Tá, eles estão falando que tem alguém que está muito insatisfeito com o seu relacionamento atual, tá? É, você até está investindo nisso, mas no fundo você nem sabe o que você sente. Aquele relacionamento que é só pele, sabe? Porque não tem a outra parte, aqueles encontros que a gente dá, né? Sai para jantar, às vezes nem isso, tá? Estão falando.
se esse é seu caso, para você enxergar isso e não perder seu tempo com isso. Não planta onde não tem como crescer, ok? Não gaste sua energia em terreno infértil. Não bota, não dê pérolas aos porcos, tá? Então, se você sabe que é uma relação baseada apenas nisso, não bote isso apenas nos momentos de prazer, de pele, de paixão. Não, não crie expectativas de onde não tem por onde crescer. Tudo bem viver isso sabendo que é isso. Não queira transformar um relacionamento de pele em amor. Não perca seu tempo fazendo isso. Entende? Tá. Então vamos lá. Não se engane. Eles estão gritando na minha orelha. Não se engane. Não se engane. Já voou aqui. O navio, caminhos. Mais, por favor, para a Virgem. Para alguém, um novo caminho emocional, um novo relacionamento amoroso começa a fluir agora em novembro, tá? Aqui, para algumas pessoas, é o fim, né? É a escolha de terminar uma relação antiga, tá? E abrir caminho para um novo. Mas é uma relação antiga que já deu o que tinha que dar ou nunca chegou a dar o que tinha que dar, sabe? E aqui a porta dos caminhos se abrindo. Aqui tá chegando um novo amor para você, tá? Para alguém aí. E isso pode acontecer meio que automático, sabe? Você tá vivendo uma relação e esse novo amor era o que você precisava para poder tomar uma atitude, sair e voltar a se sentir viva. Se isso aqui é uma relação que não te faz bem. É uma relação ou que tá morna, ou que já teve problemas, ou que tem muita mágoa e ressentimento, ou é uma relação que te joga para baixo, que não te apoia, que tudo te coloca defeito, sabe? É uma relação aqui que termina, é uma relação que termina porque tinha que terminar, entende? E isso pode ser simultâneo. Aparecer uma pessoa na sua vida que te dê o impulso necessário para olhar para sua relação atual e falar, cara, eu não preciso estar vivendo isso, a gente está se machucando, a gente, né? Ou eu estou me machucando e a outra pessoa não está nem aí também, né? É, mas às vezes a gente precisa se sentir desejada, sabe? A gente precisa se sentir que está pronto para viver mesmo, que não está morto em vida. E às vezes a gente só acorda quando outra pessoa nos olha, né? Então isso aqui pode estar representando sim uma pessoa, uma nova paixão que te traga esse impulso de falar, eu vou arrumar minha vida. Eu posso viver emoções, eu posso me sentir viva de novo, tá? A carta da Lua, ela tá vindo aqui para trazer exatamente essa coisa do da intuição, da conexão espiritual, daquilo que não é claro, dos sentimentos que a gente fica jogando para baixo do tapete. Quando a gente está vivendo uma relação, por exemplo, ruim, e a gente não está pronta ou pronto para tomar uma atitude, a gente vai deixando tudo de lado, a gente vai se enganando. Só que isso vai tumultuando aqui o nosso interior, né? E aí eu tomei outra pontada. Então, para alguém aí, deve estar sentindo dor no peito. E essa dor no peito, que é essas pontadas, isso tem a ver com tudo isso que você está guardando para você no seu peito e não está tomando nenhuma atitude, tá? Eles estão me mostrando real, assim, uma energia bem densa, bem difícil de lidar, sabe? De você realmente não conseguir tomar nenhuma atitude. Tá tão envolvido nessa densidade que acaba se sentindo prisioneiro de você mesmo, das suas emoções, da falta de coragem. Então, essa chegada desta pessoa
ela vem para mostrar que você pode ser feliz, tá? Eles estão falando para mim que alguém, que isso aqui também é para alguém que nunca foi feliz, ou nunca namorou sério, ou nunca teve um relacionamento muito feliz, e que tá desanimado, acha que não vai ter, e é uma pessoa que tá sozinha, não é alguém que tá saindo, não, é alguém que tá sozinho. E tá falando, ah, pra mim isso não, porque pra mim nunca deu certo, não sei, comigo não funciona, eu já desisti. Tá chegando uma pessoa na sua vida, ok? Então eu vou tirar um decreto para finalizar. Comenta comigo que ressoou, se abra novembro, se abra, porque a sua alma está recebendo o chamado. E essa pessoa que chega, mesmo que ela não seja o grande amor da sua vida, ela tá aqui, apesar que para alguém é, tá? Ouvi, obrigada, desculpa. É que às vezes eu tô falando, concluindo e vem, bum, né? Para alguém é um grande amor mesmo, assim, chegando. É, olha, arrepiou, tá? Um grande amor para alguém aí, um grande amor para alguém que foi muito infeliz nas relações. Mas isso aqui tem uma questão, tem um quê de quebra de pacto de sofrimento, tá? De acordo kármico, viu? Então, tipo, foi uma escolha. Ah, mas nessa vida eu não lembro. Eu acho que isso é uma grande sacanagem. Eu falo isso para a espiritualidade. A gente tem que reencarnar. E qual que é o processo da experiência? Para a gente parar de cometer os mesmos erros, a gente não tem que lembrar do que a gente fez de errado. Então, como é que a gente encarna e a gente apaga a memória? Sabe? Eu falo, isso é uma sacanagem, porque como é que a gente vai lembrar, né? Para não fazer de novo. Mas, enfim, essa é a regra daqui, né? O plano espiritual deve ter uma justificativa para sacanear desse jeito, a gente. Tô brincando, tô brincando. Oh, meu Deus. Tá, mas para alguém. Ai, alguém teve muitos problemas emocionais, muito sofrimento, não deu certo, não conseguiu casar, o relacionamento não vai para frente. Isso foi uma escolha kármica sua e que agora chegou o momento, você pagou o que tinha que pagar, sei lá, kármico de família, não sei qual que é a parada, mas isso foi uma escolha, você aceitou encarnar com essa dificuldade em específico. Talvez porque você precisasse focar em outra área da sua vida, eu não sei, porque eles não vão ficar dando muito detalhes. Mas para alguém aí, isso foi uma escolha. Então, essa frustração, esses relacionamentos que não deram certo, esses relacionamentos abusivos, essa ilusão, eu não sei qual que foi, tá? Isso foi uma escolha sua que agora você cumpriu o que você tinha que fazer. Agora o amor se manifesta. Aí é um amor kármico, é alguém de alma, tá? Por favor, qual o decreto para novembro? Por favor, decreto para a Virgem novembro. Nossa, olha isso, Virgem! Kumaras trazendo o amor abnegado. Olha isso, isso aqui é muito o que a gente está falando dessa energia de não ter conseguido dar certo, não ter conseguido dar certo. Aqui foi exatamente isso. Você abriu mão do amor para cumprir alguma coisa, tá? Isso é realmente uma confirmação para alguém aí. Mas para quem não abriu mão, né, e teve relacionamentos normais, uns melhores, outros piores, enfim. Aqui o amor abnegado é trabalhar a energia amorosa divina, aquele amor que é a centelha de Deus, do Criador em nós, que faz parte da chama trina, né? A chama trina é a chama rosa do amor, a chama dourada da sabedoria, a chama azul da vontade. A gente está trabalhando essa energia de chama trina aqui. Então, vamos decretar. Então, como é que você vai fazer o decreto? Você vai decretar escrevendo aqui, e aí a gente faz um bololô de energia, todo mundo botando sua energia, e isso fica vivo e pulsando, e vocês gostam muito de fazer isso. E também pode decretar diariamente na sua vida durante esse mês de novembro o decreto para trabalhar essa energia. E qual é o decreto? É a ativação da chamatrina. Então, como você vai fazer? A chamatrina, ela fica por aqui, assim, tá? Você vai colocar a mão aqui, ela é representada, normalmente a gente vê
como um coração em chamas naquelas imagens católicas, né? Aquele coração em chamas, coração aberto, enfim. Você vai colocar a mãozinha aqui e vai falar: através da minha presença divina, eu sou, que é a presença divina, o eu sou, o seu Cristo pessoal, a centelha divina, o Espírito Santo de Deus que habita em você, a gente chama de eu sou. Através da minha presença divina, do Deus que habita em mim, o eu sou, eu ativo a chama trina. Então vamos lá. Através da minha presença divina, eu sou, ativo a chama trina, pulsando, 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 fortalecendo, 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 expandindo, expandindo, expandindo. Gratidão, gratidão, gratidão. Escreve aqui: eu sou ativar chamatrina. É só o que você precisa aqui para o decreto, e para a sua vida você pode fazer, até decora: eu sou ativar chamatrina, pulsando, 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 expandindo, 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 fortalecendo, fortalecendo, fortalecendo. Gratidão, gratidão, gratidão. Então é isso. Deixa seu like. Se você chegou até aqui, comenta comigo o que ressoou e vamos fazer uma troca energética. Compartilha esse vídeo com pelo menos uma pessoa. A gente faz essa troca energética, a gente traz novas pessoas. Vocês me ajudam a levantar as visualizações, a gente conhece mais pessoas e a gente troca energia. Tá bem? Um beijo, muita luz e até mais.